Graça e paz, meus amados irmãos e amigos. Mais um dia aqui no nosso Café com Palavra, agradecendo a Deus, pela noite que passamos e por esse dia, o novo dia que vimos raiar, Isso é uma prova que Deus ele tem guardado e preservado as nossas vidas, a minha vida, a tua família. Ele tem nos preservado. Acredite que Deus está no controle de tudo. Acredite que Deus está com as mãos postas sobre a sua vida, sobre você, blindando você e blindando a sua família. Acredite que Deus ele nunca vai desprezar os seus. O desejo do Senhor, como diz a Bíblia, é que todos sejam salvos. Todos. Acredite nisso. Amém, queridos? Não esqueçam, já quero lembrar, hoje 11h45, nós vamos estar levantando aquele clamor. Está sendo uma bênção. Deus está falando conosco através da palavra e nós estamos falando com Ele através do clamor, atendendo o que Ele falou em Jeremias 33:3. Clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Então nós estamos clamando e Ele está trazendo revelações com curas, com libertação, com abrindo portas, muitos testemunhos maravilhosos. Deus abençoe. E nós vamos continuar aqui falando aqui sobre igreja, a igreja atuando nesses últimos dias, que é exatamente sobre os sinais da vinda de Jesus, E um dos sinais que nós estamos batendo muito em cima dele é a apostasia. Por quê, querido? Porque a apostasia, segundo o que Paulo ensina, segundo o que ele fala, a apostasia é exatamente a preparação para a manifestação do anticristo, para a manifestação do homem da iniquidade, do filho da perdição. Então, a apostasia é como se fosse assim, uma alerta muito forte para nós. Aquele alerta, Deus dizendo assim, olha, ei, abre os olhos, já está acontecendo. É como se Deus ele pegasse a nossa vida e chacoalhasse assim, olha, ei, se acorda, presta atenção no que está acontecendo, olha no que está acontecendo. Sempre o Senhor ele pediu para que a gente olhasse para as coisas, Olhe para a figueira, olhe o exemplo da mulher de Ló, Olhe o exemplo de Moisés, olhe o exemplo de Noé. Então sempre ele vai chamando a nossa atenção para olhar o exemplo de alguém. É como se ele estivesse dizendo, olha, as mesmas coisas que aconteceram na vida dessas pessoas antes que acontecesse aquele evento em que eu realizei, é o que vai acontecer também com relação à igreja, com relação ao arrebatamento. Então são sinais, ele chama a nossa atenção. E a apostasia é um dos maiores. Fazendo a leitura aqui, acredito que vocês já estão bem acostumados com essa leitura, que é a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, quando ele diz, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo ele está trazendo aqui para nós, ou chamando a nossa atenção, primeiramente dos Tessalonicenses, a igreja na cidade de Tessalônica, e consequentemente a nós também, que somos filhos de Deus, que entregamos a nossa vida para o Senhor, que um dia nos convertemos, um dia o Senhor nos chamou. Então ele está falando para nós também aqui. Ele está dizendo aqui que a vinda de Jesus não acontece sem que antes venha a apostasia. Nós já falamos aqui o que é apostasia. A apostasia é dar as costas deliberadamente, com toda convicção para a fé. É exatamente isso. Um dia foi crente. E eu falei aqui, você conhece muitas pessoas que um dia foram crentes, um dia aceitaram a Jesus, um dia se converteram, um dia congregaram numa igreja, um dia frequentaram a casa do Pai, mas hoje viraram, estão do outro lado, ou seja, estão pisoteando tudo aquilo que falaram acerca de Deus. Isso sem nenhum ressentimento. Elas fazem isso de forma natural. Elas se levantam contra a igreja, elas falam mal da igreja, falam mal dos seus irmãos, falam mal da liderança da igreja, falam mal dos pastores, ela fala mal de todo mundo. Sabe por quê? Porque ela entrou num mundo de apostasia.
E a apostasia é exatamente isso, é a preparação para o reino do anticristo. Então o que entra para a apostasia, ele é um apóstata, ele se apostatou da fé. E um apóstata, querido, é como se fosse um anticristo em miniatura. Talvez você se espante com isso. Mas um apóstata, uma pessoa que se apostata da fé, é como se ela incorporasse o espírito do anticristo. Porque ela vai preparar o reino do anticristo. Ela vai preparar a terra para o reino do anticristo. Aí o que é isso? O que é? Vai ser a maldade, vai ser a traição, vai ser a ingratidão. Tudo isso é espírito do anticristo. A insensibilidade. Sabe? Lembra que eu falei que o apóstata, ele entrega a outra pessoa? O apóstata, ele entrega o seu irmão. O apóstata vai ser aquele em que o anticristo vai usar para descobrir onde é que os irmãos estão. Sabe? Isso dentro da família, fora da família, os que frequentaram a igreja, eles sabem disso. Porque a apostasia é só quem frequentou a igreja um dia. Ninguém se apostata daquilo que nunca professou, que nunca defendeu. Então o apóstata é aquele que um dia foi crente. É aquele que um dia professou o nome do Senhor. É aquele que um dia ele confessou o nome de Jesus como Salvador da sua vida e se voltou totalmente contra Deus. Isso aí é o apóstata. É isso aí que vai entregar os irmãos no período da grande tribulação. É isso aí, queridos, que vai descobrir onde os irmãos estão. Por quê? Porque os irmãos vão ser perseguidos. Os irmãos serão perseguidos pelo anticristo. A Bíblia Sagrada diz que a alma de muitos estarão ali debaixo do altar clamando: Senhor, até quando julgará, Senhor, a nossa morte? Até quando julgará a nossa vida? Até quando julgará dos nossos opressores? Ele vai dizer: até que se complete o número dos vossos irmãos que serão mortos. Então, por que essas pessoas foram mortas? E por que estão sendo mortos? Porque os apóstatas entregando a vida dos irmãos. Ele se esconde, os apóstolos vão lá e dizem: eu sei onde é que mora o pastor Antônio Alves, eu sei onde é que ele mora. Eu sei onde é que o pastor Antônio Alves mora. O pastor Antônio Alves, ele faz umas pregações, não é? Ele faz umas lives, aquele café com palavra, eu sei onde é que ele mora. Vamos lá, eu vou entregar vocês. Eu vou entregar a vocês onde é que ele está. Entendeu? Então, o meu pai, sim, o meu pai é crente. Eu vou entregar o meu pai. A minha mãe é crente, eu vou entregar. O meu filho é crente, eu vou entregar. Isso os que se apostataram da fé. O meu irmão é crente. Eu vou entregar ele, eu vou entregar. Vamos lá. Tudo isso para não morrer. Ela não quer morrer pela mão do anticristo, pelo exército do anticristo, então ela vai começar a entregar as pessoas, vai começar a entregar os irmãos. Por quê? Porque ela se apostatou da fé, ela negou a fé, ela deu as costas para a fé. Por isso que todo apóstata, ele tem dentro dele o espírito do anticristo. Como é que você prova, pastor? Vamos dar uma olhada aqui. E a gente vai falar disso aqui mais no próximo vídeo, tá bom? Por que eu estou falando da apostasia? Porque a apostasia é a preparação para o reino do anticristo. Então, olha como é que diz aqui. Isso aqui eu vou explorar amanhã, tá bom? Amanhã ou no próximo vídeo. Pode ser amanhã, pode ser depois. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. É para sua meditação. Você medita até o próximo vídeo, tá bom? Olha como é que diz. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18 e 19. Diz assim, olha: filhinhos, já é a última hora. Aquele que Paulo está ensinando, né? Já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. João está explicando aqui o que eu estou dizendo aqui, confirmando, bom? Ele está dizendo, esses anticristos, o espírito do anticristo, saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Eles estavam ali. Eu falei que as pessoas que vão preparar o reino do anticristo são os falsos cristãos que estão ali. Eles são batizados nas águas, eles tomam a santa ceia, eles pregam, eles cantam, expulsam demônios, bom, evangeliza. Mas está aqui o que João está dizendo, né? Porque se tivesse sido dos nossos, teria permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então isso aqui são os que se apostataram da fé, que realmente demonstra que o espírito do anticristo está nele. No próximo vídeo eu vou explicar isso aqui, tá bom? Porque os se apostataram, os apóstatas, eles têm o espírito do anticristo, porque eles estão aqui para preparar o reino do anticristo. São esses aí que são insensíveis. Eles não têm nenhuma sensibilidade. Bom, eles entregam o irmão de qualquer jeito. Pense nisso. Estamos vivendo as últimas horas. Até 11h45, se assim Deus o Senhor permitir. Fica na paz.